estabeleceu para liberar o espírito chama-se quebrantamento. Diga quebrantamento. Quebrantamento. Porque Deus é um Deus bondoso, generoso. Deus vai dar aquilo que nós precisamos para o cumprimento do propósito. Mas o maior projeto de Deus em sua vida é fazer com que você se pareça com o Senhor Jesus. Diga aí para o seu vizinho: o maior projeto de Deus para a sua vida é que você se pareça com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Esse é o maior projeto de Deus para a sua vida. E qualquer pessoa que serve a Deus, mais cedo ou mais tarde, ela descobrirá que o grande impedimento para formar o caráter de Cristo em nós, o maior impedimento para alguém ser usado na obra de Deus, é ela mesma. É ela mesma. O maior impedimento para que Deus possa usar uma pessoa, não é sua mulher, não é seu marido, não é o seu pastor, não é o seu líder, não é o seu chefe. O maior impedimento para você ser usado na obra de Deus é você mesmo. O poeta estava errado quando ele diz: o inferno são os outros. Porque nós costumamos dizer: o inferno são os outros. O inferno é minha mulher, o inferno é meu líder, o inferno é meu chefe, o inferno é meu professor. É fácil dizer, mas quero dizer para você: Deus vai te usar na obra dele para a edificação da igreja. Mas mais cedo e mais tarde você vai descobrir que você é o maior impedimento. Mas eu creio que através do quebrantamento, Deus vai poder usar a sua vida para a glória dele, em nome de Jesus. Então, a maior dificuldade básica de um homem, de uma mulher de Deus, a maior dificuldade é essa questão de romper o nosso exterior. É romper o nosso exterior para que a vida de Deus flua em nós e através de nós. Às vezes, eu não sei se você tem uma impressão, o nosso espírito parece que está embrulhado, está num invólucro, de modo que você não consegue romper. O seu espírito quer, lá na sua interioridade há algo querendo amar, adorar, fazer a vontade de Deus, mas tem algo que se prende. Paulo chega a dizer que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Então nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ver três coisas. Primeiro, descobrir que há um homem exterior. O nosso homem exterior é a nossa alma, é onde estão nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Então você vai descobrindo que a sua alma, ela não está conectada, ela não está sincronizada com o seu espírito. Quantas vezes nós queremos orar, adorar, mas a nossa alma, ela fica voando, divagando. Quantos aqui foram orar alguma vez, mas a sua mente tinha tantas coisas que você não conseguiu orar? É disso que eu estou falando. Mais cedo ou mais tarde você sentirá também a sua incapacidade de quê? De controlar a sua alma. E às vezes lá no seu interior há uma vontade de obedecer a Deus, mas lá no seu homem exterior, que é a sua alma, você não tem tanto essa vontade. Então eu quero falar sobre o poder do quebrantamento. Deus vai usar o quebrantamento para liberar o espírito que está aí em você. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo te regenerou, ele veio habitar em você. O Espírito Santo se tornou um só espírito com o Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que se une ao Espírito do Senhor se torna um só espírito com ele. Agora você tem o Espírito do Senhor aí no seu espírito, e a vontade de Deus é que esse espírito seja liberado para ser usado para a glória de Deus. Dê um glória a Deus aí. Agora, para que esse espírito seja liberado, Deus vai usar muitas vezes situações, muitas vezes Deus vai usar pessoas, muitas vezes Deus vai usar circunstâncias, muitas vezes Deus vai usar provações, muitas vezes Deus vai usar tentações, para que
o seu homem interior possa ser liberado. E a primeira coisa que eu quero falar é que nós precisamos entender a diferença entre o homem exterior e o homem interior no processo de quebrantamento. Porque não sei se você já entendeu, se você é homem ou mulher de Deus, Deus vai usar quebrantamento para poder liberar o seu espírito. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, 22, ele diz assim: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Em Efésios 3,16 ele vai dizer assim: que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Lá em 2 Coríntios 4,16 ele diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Fala para o seu vizinho: a sua alma é o seu homem exterior. Diga para ele: o seu espírito é o seu homem interior. Mas diga para ele: o seu espírito, ele habita no Espírito Santo que há na sua interioridade. Então nós precisamos entender isso. Quando Deus vem habitar em você, Ele não veio habitar na sua alma, Ele veio habitar no seu espírito. E quando Ele veio habitar no seu espírito, Paulo usa a terminologia do homem interior. Do homem interior. Então, fora desse homem interior, há a alma, no qual funciona os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade. E muitas vezes, os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa vontade são contra as questões do espírito. Agora, nós precisamos entender bem isso. Entender bem que, para que o homem interior que está aí em você, no seu espírito, para que ele seja liberado, o seu homem exterior, que é a sua alma, seus pensamentos, sua emoção, sua vontade, ele precisa ser quebrado. Diga para o seu vizinho: o seu exterior precisa ser quebrado, para que o homem interior que há em você, ele possa ser liberado. Então nós acabamos de ler o texto aí de Isaías, que Deus habita com aquele que é abatido de espírito. Deus habita com o abatido de espírito. E nós, meu irmão, por causa da nossa natureza difícil, por causa da nossa natureza pecaminosa, Deus tem um objetivo no quebrantamento. O objetivo do quebrantamento é formar Cristo em você, que é a esperança da glória. Muitas vezes nós viemos do mundo cheios de orgulho, de soberba, de arrogância, de autoconfiança. E Deus muitas vezes Ele vai usar o quê? O quebrantamento. Vai usar pessoas do nosso lado para nos quebrar. Deus às vezes vai permitir, com o objetivo de nos quebrar, tirar toda a nossa justiça própria, tirar a nossa autoconfiança, ensinar-nos a depender totalmente dEle. O que Deus não abre mão é o seguinte: Ele vai formar o caráter de Cristo em você, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, no seu novo nascimento, Ele há de aperfeiçoar até aquele dia que dissermos: Maranata, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Mas nós vivemos uma geração difícil. Nós vivemos uma geração que tudo que é adverso, que tudo que é tribulação, que tudo que é provação, a gente atribui o diabo. Então a gente não consegue ver Deus na provação, nós não conseguimos ver Deus em alguém. Então tudo nós atribuímos ao diabo. E infelizmente hoje as igrejas, no lugar de aprender, viver os princípios que os homens de Deus viveram através do quebrantamento para formar Cristo neles, criaram o maniqueísmo. O maniqueísmo é o seguinte: atribui tudo que é ruim ao diabo. Tudo que é ruim vem do diabo. Mas eu quero dizer para você: você é crente, você não olha para o diabo, você tem que reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É o Senhor que você tem que reconhecer. Aleluia. Eu me lembro, alguns anos atrás teve um apóstolo que foi preso em Miami. Ele foi preso porque ele estava com $56 mil, não declarado.
E você sabe que por trás da teologia dele é uma teologia maniqueísta. Quando eu recebo uma bênção de Deus, quando eu tenho um problema, é o diabo. Gente que vive assim é gente que não compreendeu o agir de Deus. E eu até disse para alguns irmãos, falei: olha, esse irmão, a primeira vez que ele declarar alguma coisa, ele vai dizer que é o diabo que está perseguindo ele, e não deu outra. A primeira entrevista que ele deu, ele disse que foi uma perseguição. Agora eu quero dizer para você, filho, Deus não vai desperdiçar nada para formar o caráter de Cristo em você. Ele vai usar pessoas, circunstâncias, situações, mas Ele vai formar o caráter de Cristo em você. E o processo que Ele usa é o quê? O quebrantamento. Tem muitos de nós que somos orgulhosos, somos autoconfiantes, somos arrogantes, e às vezes Deus vai permitir situações que você vai repreender o diabo até a sua boca ter espuma, mas é a mão de Deus que vai estar lá. Então, eu não sei você, mas tem pessoas que o seu processo de quebrantamento não começou na conversão. O seu processo de quebrantamento começou antes da conversão. Já ouviram aquela expressão: alguns vêm por amor e outros vêm pela dor? Quantos já ouviram essa expressão? Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Você veio pelo quê? Quantos vieram pela dor? Levanta a mão aqui. Quantos vieram por amor? Aleluia. Os que vieram por amor, levanta a mão. Os que vieram pela dor, levanta a mão. Tem gente que levantou a mão pelo amor e pela dor. Olha, irmão, eu até fiquei surpreendido aqui. Será que eles não entenderam, pastor Márcio? Será que eu vou explicar para eles entenderem? Sabe por quê? Porque a minha surpresa é que eu achava que todos iam levantar a mão porque vieram pela dor. Não, eu estava bem, mas Jesus me chamou e eu aceitei Ele. Eu não sei você, mas a minha experiência é que estava muito mal, estava muito ruim a minha vida, um vazio existencial, não encontrava significado, estava doendo demais, e eu vim a Ele. E talvez você não saiba, tudo isso que aconteceu você antes da conversão, o seu sofrimento, a dor, as perdas, os prejuízos, era o processo de quebrantamento de Deus para trazer você a Ele, para você ter um encontro real, verdadeiro, transformador com a pessoa. Aleluia. Então tem muitas pessoas que pensam assim, que o processo de Deus nelas começou na conversão. Mas eu quero dizer para você, se você veio a Ele, que o processo começou bem antes. Ele já estava trabalhando em você. Porque se você talvez estivesse muito bem, você nem veria Ele. Ele teve que tirar de você às vezes marido, mulher, filho, dinheiro, posição, e você ficou sem nada. E aí você veio a Ele e teve um encontro real, verdadeiro, profundo e transformador com a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, a maioria aqui eu percebo são jovens. Aleluia. Isso é um bom sinal. É um bom sinal porque Deus já foi quebrantando você antes de você se converter. E você jovem já se quebrantou e veio a Ele. Agora quantos vão viver nessa terra 40, 50, 70 anos e Deus está quebrando, mas eles são tão duros que eles não veem ao Senhor. Então você tem que levantar as mãos para os céus e dizer: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me trouxe a Ti. Eu tive essa experiência contigo, porque o Senhor estava trabalhando comigo antes mesmo do meu novo nascimento. Amém, meus irmãos? Então fala para o seu vizinho:
Deus já estava trabalhando com você antes do seu novo nascimento, para atrair você a Ele, para que Ele pudesse te regenerar. Aleluia. Outra coisa, muitos aqui sofreram muito para vir para Jesus. Alguns sofreram menos e outros sofreram mais. Esse processo às vezes é muito doloroso, mas não acabou aí. Agora que você nasceu de novo, o maior projeto do Senhor é fazer Cristo em você a esperança da glória. Você está pensando que você vai chegar lá no céu e vai dizer o quê? Você acha que vai ter alguém lá na porta e perguntar: para que você merece o céu? Você vai dizer: eu mereço o céu porque eu era lá da Água Viva. Eu mereço o céu porque o Anatólio orou por mim. Eu mereço o céu porque eu dava o dízimo. Eu mereço o céu porque eu fui lá na conferência em 2006. Eu mereço o céu porque eu fui batizado. Quando você chegar lá nos portais da glória, você pode ter certeza que vai ter alguém lá e vai olhar para você. Se você se parecer com Cristo, a passagem está liberada, porque você é a cara dele, você é a forma dele, você é aquele que ele formou. Aleluia. Cristianismo é isso. Jesus é a forma, Jesus é o modelo, Jesus é a referência. E o projeto de Deus é pegar você e colocar nessa forma que é Jesus de Nazaré, e Ele vai usar tudo que for preciso para formar o caráter de Cristo na sua vida. Dá um glória a Deus aí. Agora, não vou te enganar, filho. Se Deus usou o quebrantamento para trazer você a Ele, agora que você pertence a Ele, tem um Espírito, Ele vai agora usar o quebrantamento para liberar o Espírito que é em você. Então, no Salmo 51, verso 17, diz assim: o coração quebrantado, disposto a amar a Deus, não escapa por um minuto da percepção de Deus. Salmo 51, na tradução RA, diz assim: não desprezarás um coração quebrantado e contrito. O texto de Isaías que nós lemos diz que Deus habita com o contrito e abatido de espírito. Eu estava lendo, essa semana o pastor Darcy me emprestou um livro do Otmani. E o Otmani, ele tem uma frase que diz assim: que 90% dos nossos problemas, vou repetir, 90% dos nossos problemas é por falta de quebrantamento. Você sabe por que o marido separa da mulher? Falta de quebrantamento. Você sabe por que um funcionário briga com o patrão? Falta de quebrantamento. Você sabe por que tem problema um professor na sua classe? Falta de quebrantamento. Então, a maioria, eu não sei se chega a 90%, Otmani diz isso, mas a maioria dos nossos problemas é falta de quebrantamento. Nós somos duros, nós temos uma dura cerviz. E agora muitas vezes Deus não pode liberar o Espírito porque Ele quer nos quebrar. E à medida que somos quebrados, o Espírito é liberado em nome de Jesus. Essa semana eu tive uma experiência amarga. Porque eu não sei se acontece para vocês pastores que pregam, mas sempre quando eu estou preparando uma mensagem com algum tema, eu sou testado naquilo que eu estou preparando. Eu me lembro daquela passagem que Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, de maneira nenhuma te negarei. Então sempre quando você está preparando, você fala alguma coisa, vamos fazer o teste então. Vamos fazer o teste, se você de nenhuma maneira me negar. Aí foi quando Pedro é testado e ele nega Jesus. E eu estava preparando essa palavra, eu senti forte no meu espírito, e tenho certeza que essa palavra pode mudar a sua vida para sempre, pode mudar o seu casamento, seu ministério, pode mudar muitas áreas da sua vida. E eu estava preparando essa palavra, eu estava em dúvida sobre outras palavras, mas essa queimou tão no meu coração, que eu falei: eu vou falar sobre quebrantamento. Mas aí, a pergunta é: eu sou uma pessoa quebrantada? Faz que nem um moço uma vez, ele disse que eu não vivia o que eu pregava. Fala: filho, eu prego já faz 37 anos. Se eu fosse viver tudo que eu prego,
eu já teria sido arrebatado. Porque tudo que a gente prega nesses domingos, se a gente fosse ver tudo aquilo ali, eu já teria virado querubim, serafim, arcanjo, anjo. E aí eu estava preparando essa palavra. De alguma maneira eu senti que o Senhor ia preparar alguma coisa para mim. Porque sempre quando você tem alguma coisa queimando no seu coração, você pode ter certeza que Deus está preparando alguma coisa que vai mexer com você. E agora aconteceu sábado, que eu ia dar uma palavra para os pastores, como dei aqui às 15 horas. Nós fomos andar de bicicleta, porque nós estamos andando de bicicleta aqui agora, na nossa igreja. Aliás, amanhã vai ser sorteada uma bicicleta para vocês aqui. Mas é para andar, não é para deixar em casa não. E, para quem não sabe, a rua que eu moro, foi a pastora Miriam que escolheu aquela casa. Você sabe que o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, ela que deu o rumo. E ela escolheu a casa, uma casa boa, a gente mora lá já faz 5 anos. Mas uma coisa que me incomoda ali é que em frente da minha garagem tem baliza de autoescola. Todo dia para mim sair de manhã, usar carro da autoescola na minha garagem. Todo dia. Aí você tem que sair devagarzinho. Aí tem instrutor que sai rápido. Tem uns que não está nem aí. Você tem que jogar o carro em cima para ver se ele sai. Você tem os horários a cumprir. Às vezes você vai pegar um avião, tem um carro da autoescola parado, com o motor desligado. O cara não sabe dar ré. E eu falei, será que foi de Deus essa casa mesmo? E eu vinha vindo sábado agora, tinha andado com a Eclésia Bike, Silvio Bike, porque eu fui sozinho, os pastores me largaram na mão. Aí cheguei em casa e falei, não, mas eu já resolvi esse negócio de autoescola, eu não brigo mais com ninguém não. Isso aí já está totalmente resolvido na minha vida. Isso aqui não tem jeito, os incomodados que se mudem. E aí eu estou chegando sábado, tinha 2 carros, estou querendo entrar em casa, porque eu ia vir aqui na reunião às 12h30. Tinha 2 carros da autoescola na minha frente e um terceiro ali na baliza. Eu falei, mas isso é tranquilo, isso aqui Deus já trabalhou na minha vida, já está tudo resolvido. Aí o que aconteceu? Eu falei, agora vai sair o carro que está fazendo baliza, o primeiro carro vai mais para frente, o segundo vai, eu entro em casa, tomo um banho, venho aqui para a reunião. Tudo muito simples, se a vida fosse assim, né? Aí sabe o que aconteceu? Estou parado com o carro. Aí o carro que estava fazendo baliza saiu. O primeiro carro foi para frente. O segundo que estava na minha frente ficou parado. Olha, irmão, paciência não é... Deus está trabalhando com paciência. Quantos aqui falta paciência? É porque você precisa ser quebrantado também. Você pode ter certeza que aquele que começou a boa obra em você, ele há de aperfeiçoar a paciência na sua vida. Aleluia. Você está aplaudindo por quê? Por que você está aplaudindo? Para quebrar? Aí sabe o que aconteceu? O carro que estava o da frente foi para frente, o outro carro era só ele dar avançar mais 2 metros, eu entro, vou vir aqui. E eu estava lá, ia trazer a palavra para os pastores, uma bênção, cheio do Espírito. Andei 27 quilômetros de bicicleta, agora maravilha, endorfina, feliz. Só que o carro não avançou. Aí desce o cara da autoescola com um celular, vai na calçada. Falei, esse cara está com brincadeira comigo. O sangue começou a coalhar, o RPM começou a subir. Eu falei, mas eu sou um homem quebrantado. E o rapaz lá na calçada, conversando, e eu olhava para ele no celular, e eu não conseguia entrar na minha garagem. Aí, irmão, o homem exterior começou a funcionar. Eu engatei uma primeira na meu carro, que agora estou com uma picape para carregar as bikes. Embiquei na minha garagem e falei, agora eu vou dar uma ré e vou assustar esse camarada, porque o instrutor estava do lado direito e tinha o aluno lá do esquerdo. Quando eu fui dar uma ré era só um blefe, uma ameaça. O rapaz que estava com o celular na calçada, o instrutor, que é isso, que é isso? Falei, que isso o que, rapaz? Você, no lugar de tirar esse carro aqui, você fica falando no celular.
Você precisa ter mais responsabilidade. Vocês ficam atrapalhando aqui todo dia. Você devia ajudar as pessoas que moram aqui e não atrapalhar. Aí quando eu abaixei o vidro, ele falou: você não é o pastor Silvio? Quando ele falou: você não é o pastor Silvio? Eu falei: Jesus está ali atrás, só pode ser. Jesus acho que está ali atrás. Eu falei: ó, eu sou o pastor Silvio, mas você tem que ter mais responsabilidade. E ele puxou o carro para frente e eu botei o carro na minha garagem. Mas a história não terminou aí não. Foi lá, fiquei bravo, fiquei triste porque eu não fui quebrantado, cheio de culpa. Na hora que eu estou saindo para vir na reunião dos pastores aqui no sábado, tem um bilhete escrito ali, colocado no meu portão: pastor Silvio, me perdoe por aquilo que eu fiz, que eu não sabia que era o senhor. Mas se fosse outro, poderia? Mas talvez ele está até aqui no nosso meio. E mais, não ficou só isso aí não. Ele falou: mas uma coisa eu quero dizer para o senhor. Eu quero que o senhor me perdoe, mas eu quero dizer uma outra coisa para o senhor. Eu era uma pessoa impaciente, mas depois das suas pregações, eu virei uma pessoa muito paciente. Não, mas não terminou aí não. E escrito embaixo: Francisco, sua ovelha amada. Francisco, se você estiver aqui, filho, me perdoe. Você foi um agente de Deus para quebrar o meu coração. Mas eu quero dizer para você, esse foi o meu Francisco, mas você vai ter Maria, você vai ter João, você vai ter Severino, você vai ter Joaquim na sua vida, que Deus colocou para quebrar você, para formar o caráter de Cristo em sua vida, porque aquele que começou a boa obra em você, Ele há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Aleluia, aleluia. Porque quando somos quebrantados, nós somos capacitados a suportar vergonha. Quando nós somos quebrantados, nós desconsideramos as desfeitas, as afrontas dos outros. Quando nós somos quebrantados, nós somos totalmente sem manias, sem predileções, sem paciência. Quando somos quebrantados, nós estamos prontos a executar toda boa obra. Sabe, irmãos, o nosso problema é que nós somos pessoas duras servis. O nosso problema é que nós trabalhamos com o homem exterior, e nessa vida só existe duas maneiras de caminhar, segundo Romanos capítulo 8, verso 10: o espírito da vida ou o espírito da morte. Você pode operar apenas nessas duas maneiras. Ou você opera através do quebrantamento com o espírito da vida, ou quando você é de dura serviço, com o espírito da morte. Eu quero operar no espírito da vida. Se tem mais alguém aí, diga um glória a Deus aí. Então, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que para andar com Deus tem que ser vaso quebrado. Não tem como você ser um servo e servir a Deus se não for um vaso quebrado. Diga para o seu vizinho: Deus está te chamando para ser um vaso quebrado. Um vaso quebrado. Então, Deus só usa vaso quebrado. Entre aqueles que possuem a vida do Senhor, pode ser achado apenas duas condições distintas. Primeiro, uma inclui aqueles que a vida é confinada, restringida, aprisionada e incapaz de se manifestar por causa do seu homem exterior. A outra inclui aqueles que o Senhor forjou um caminho, a vida deles, portanto o espírito é liberado, porque ele é quebrantado de espírito, contrito de coração. É esses que Deus usa. Aleluia. Então, mais cedo ou mais tarde, deixa eu te falar uma coisa:
Mas cedo ou mais tarde você vai descobrir que não existe campo de estudo mais frutífero na Bíblia Sagrada e na história dos homens e das mulheres de Deus do que o quebrantamento. O quebrantamento é a maneira de Deus poder nos usar. O quebrantamento é a maneira que Deus estabeleceu para liberar o seu Espírito. Então, quando a gente olha na vida de Moisés, se você for pegar a vida de Moisés, ela é dividida em 3 tempos. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos na vida de Moisés, o primeiro período, Moisés foi criado ali no Egito, como príncipe do Egito. Moisés foi criado ali na realeza, foi criado ali nas melhores escolas, uma boa educação, mas ele não estava apto para ser usado por Deus. O seu segundo período de 40 anos foi quando Moisés foi para o deserto e ficou 40 anos sendo quebrado por Deus, para que ele pudesse tirar toda aquela arrogância do homem exterior. Ele fosse quebrado ali no Egito, e quando ele tivesse totalmente quebrado, Deus poderia levantá-lo para ser servo dele. Então, na vida cristã vai acontecer muitas vezes, você se levanta para ser usado de Deus, mas você ainda é uma pessoa de dura cerviz, você não é uma pessoa quebrantada. Deus vai ter que te amassar, Deus vai ter que te forjar, Deus vai criar situações difíceis para você ser um homem quebrantado de espírito, e quando você for, aí sim, o Espírito vai ser liberado, e Deus vai poder te usar. A Bíblia chega a dizer que Moisés, depois dos 40 anos que ele viveu no Egito, ele se tornou o homem mais manso da terra. Sabe o que é isso? Se tornou o homem mais manso da terra. E aí sim, com 80 anos, ele viveu o terceiro período, o período onde ele teve o ministério glorioso. Fala aí para o seu vizinho: para você ter um ministério glorioso, Deus vai ter que quebrar algumas vezes você. Deus vai ter que quebrar algumas vezes você. Então, às vezes, em nossos dias, tem muitas pessoas talentosas, e às vezes nós somos assim. Chega na célula, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que tem muitas habilidades, uma pessoa que tem muitos dons, a gente já quer pegar e trazê-la para cá. Eu vejo as nossas igrejas pequenas, que não tem muita gente no louvor, quando chega alguém lá, olha, vai esse aqui mesmo, ele só toca si maior, mas vai ele tem talento, vamos nele. Mas cedo ou mais tarde, você vai ver que vai dar problema, porque Deus só usa vaso quebrado. Quantos querem ser usados por Deus? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. E nessa questão de Deus usar vasos quebrados, Deus criará o que? Ambientes, circunstâncias, pessoas que nós nos relacionamos. Ele vai criar situações, é porque infelizmente a gente não consegue ver nada, a gente não vê Deus atrás de nada, e a gente vai ali achando que as coisas são naturais. Aquele problema que eu tive no trânsito, aquele problema que eu tive lá na escola, aquele problema que eu tive na célula. Mas deixa eu falar, Deus não desperdiça nada para formar o caráter dele em você. Deus não desperdiça nada. Eu gostaria que você agora, depois dessa mensagem, você fizesse pelo menos uma reflexão, olhasse agora as situações, as circunstâncias, a provação, a adversidade, como uma maneira de Deus tratar do seu caráter. E quanto for maior a dureza do seu coração, mais tempo vai gastar o tratamento. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto, Jesus só ficou 40 dias. O tempo, quem vai definir somos nós. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa de temperamento complicado, e às vezes a gente fica olhando, puxa vida, cada situação. Eu não sei se acontece com você, eu tenho problema com paciência. Eu, por exemplo,
Um dia a pastora Miriam pediu para mim comprar uns negócios do mercadinho. Quando eu fui lá para pesar lá umas frutas, quando eu vi a filha, eu já falei, não vou comprar isso aí não, vou embora. Mas aí lembrei que eu ia ter um problema com ela, então eu vou voltar lá para a fila. Eu não sei você, mas se eu chegar num restaurante e tiver fila, eu não entro. Eu não entro. Eu tenho a impressão que às vezes eu pareço aquele cavalo puro sangue que quer sair correndo. E acontece em casa, às vezes eu acordo de manhã para mim fazer condicionamento físico. Aí minha esposa vai lá e fala: espera um pouquinho, mas eu quero sair correndo. Mas está sempre correndo. E saiba de uma coisa, você que tem muita pressa, Deus, para tratar você da sua impaciência, Ele vai colocar os mais moloides, fleumáticos, lesmáticos perto de você, para formar o caráter dele na sua vida. Não sei você. A minha filha é sempre que demora mais, a minha filha. Se eu for no banco, vai ser a fila que menos anda é a minha. Esses dias eu fui reconhecer o negócio no cartório. Nós mudei de carro, eu reconheci no cartório. Mas eu sou um cara prevenido, eu não vou lá no cartório de alegre. Eu falo pro pessoal na igreja, vou lá no cartório, mas vai ver tudo que é para levar. Aí eles ligam, é para levar isso, porque eu não quero perder tempo. E eles ligam 3 vezes, é isso. Aí levei lá, todos os documentos. Quando estou lá, depois de meia hora de fila, a moça falou: você tem esse documento e esse? Não tem. Então pode voltar, que está faltando. Aí eu volto. Eu tenho vontade de socar quem falou que era esse documento, a menina do cartório. Você não tem isso? Quem tem isso também? Diga aí em nome de Jesus. Eu não vou te enganar não, filho. As áreas que você tem mais problemas, Deus vai colocar pessoas para tratar desses problemas. É assim que Deus usa, para quebrar, para nos humilhar. Lá no Velho Testamento, o Senhor diz que deixou o povo 40 anos no deserto para humilhar, para provar. Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar situações. Eu sou um cara, não sei você, mas eu sou muito organizado. A turma diz que o sanguíneo não é organizado, mas sou um cara assim, metódico e organizado. Essas viagens na conferência, a gente tem ido muito em conferência da Vinha, muitas conferências, e eu sou do tipo que eu tenho a minha programação, meu jeitinho. O pastor Márcio foi em uma comigo, lá no Rio de Janeiro. E os irmãos me convidaram para a conferência e eu falo: só que eu sou o seguinte, eu não chego do avião e vou pregar não. O pastor Aloysio hoje chegou do avião e veio pregar aqui. Fala: eu quero chegar, descer do avião, eu quero ir lá para o hotel, tomar um banho, descansar, tomar um café. Eu quero desse jeito. Vocês aceitam as condições? Então tudo bem. Você vê que as minhas condições não são muitas. O pastor Márcio foi comigo lá no Rio de Janeiro. O pastor Ricardo convidou. Não, Silvio, é só isso, descer do avião e tomar um banho, filho. Que tem avião que a gente pega aí 3 da manhã, 3h30, 4. Porque você sabe que o pastor, para não pagar passagem cara para o outro, ele pega esses horários malucos. Eles pensam que a gente é coruja. E aí, só a exemplo do Rio de Janeiro, o pastor Márcio foi comigo. Descemos lá no aeroporto, não sei se foi o Galeão, Santos Dumont. Foi, acho que o Galeão. Aí o moço veio me pegar lá no aeroporto, eu e o pastor Márcio. E ele falou: pastor Ricardo falou para a gente levar o senhor para o salão de reunião. E eu falei: eu não vou. Não foi isso, Marcos? Que eu combinei com ele que ia descer aqui no aeroporto e ia para o hotel. Falando: mas estão esperando o senhor lá. Está esperando, mas não vou, estou descabelado, estou sujo, estou fedido, não vou. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou: pastor, já que é assim, eu vou ligar para ele. Eu falei: pode ligar. E quando ele ligou, pastor Ricardo, recebe bem o pastor aí, que bem, glória a Deus. Aí chegamos lá no hotel, o Marcos estava comigo. Falei: filho, tem uma reserva para mim aí, pastor Silvio Galho. Não tem não. Não tem reserva. Falei: filho, como não tem? Aí o rapaz que estava lá
Falou, tem. Falou, tem, pastor, mas é a partir do meio-dia. E nós chegamos 7 horas. Aí eu falei, irmão, tudo bem, ele reservou meu dia, mas agora, por minha conta, vê o outro quarto de hotel, por minha conta. Aí o rapaz da recepção, o hotel está lotado, não tem outro quarto. Eu falei, mas isso aqui é brincadeira. Aí eu estou pensando que o salão de reunião, pastor Anatólio, vai ser ali daqui, ali no shopping. Aí o rapaz, vamos, já que não tem hotel, está cheio, só tinha aquele hotel em frente ao aeroporto, vamos para o salão de reunião. Eu estou achando que eu vou andar 5 minutos de carro. O rapaz entrou na Avenida Brasil. Eu não sabia que a Avenida Brasil era tão grande assim, acho que nós rodamos umas 2 horas. 2 horas naquela Avenida Brasil. Quando cheguei lá, falei, onde tem um lugar para tomar banho? Não tem. E o pastor Aloysio já estava pregando, ele mandou me chamar. Cadê o Silvio Galo que não está na reunião? Falei, para ajudar. Para ajudar. Está ajudando para caramba. E eu lá fedido. Ainda o pastor Aloysio me exortou, por que você não vem pronto, Silvio Galo? Porque eu estou com a roupa de jeans, bem à vontade de tempo. Por que você já não vem pronto? Que nem eu. Falei, o salário aqui, isso aqui. Glória a Deus. Aí, irmãos, nós tínhamos pegado o voo aqui, não sei se era 5 da manhã, sem café, sem banho, suado. E foi num ginásio, a reunião, lá um ginásio grande lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. E o tempo todo eu pegava um servo e falava, filho, arruma um chuveiro para mim tomar um banho. E eles falavam, pastor, deixa comigo, pastor, deixa comigo. E sumiam, não aparecia nenhum. Não aparecia nenhum, Anatólio. Aí, olha isso, das 7 da manhã, foi indo. E aí ia ter uma cerimônia de ordenação, e o pastor Ricardo exigiu que nós fôssemos de camisa clerical. Gola de padre, ainda teve que comprar uma camisa gola de padre para ir lá. Ele é contra o clericalismo, mas usa camisa clerical. Não entendo essas coisas, mas não preciso explicar também. Aí, acho que deu umas 5 horas, eu lá, todo fedido. Você já se sentiu fedido alguma vez? Todo fedido. Aí, o ginásio cheio, acho que tinha lá umas 7, 8 mil pessoas. E o pastor Ricardo falou, Silvio Galo, você vai ter que orar por todo mundo. E eu falava, Senhor, eu só quero tomar um banho. Um banho. Eu e o Márcio ainda foi meu companheiro. Aí, eu acho que já eram umas 5h30, 6 horas. De tanto eu insistir para tomar um banho. Aí veio um irmão que ia arrumar uma igreja associada para a gente tomar banho na sogra da igreja associada. Foi isso? Aí pegaram nós no carro, levaram lá, bateram na porta, tinha uma velhinha. O que vocês querem, filho? Tomar um banho, tia. Tomar um banho. Aí depois nós fomos lá, tomamos um banho num quartinho da velhinha lá no Rio de Janeiro. Chegamos, voltamos para a reunião. Está lá o pastor Aloysio. Silvio Galo, onde você estava? Eu falei, só pode ser tratamento de Deus um negócio desse na minha vida. Essas coisas só acontecem comigo. Eu vou falar para você, tem coisas que só acontecem comigo. Você testemunha que tem coisas que só acontecem com você? Levanta a mão. Tem coisas que só acontecem, e só acontece com você, porque é Deus tratando do seu caráter, para formar Cristo em você, para que o Espírito de Deus, ele seja liberado na sua vida. Dá um glória a Deus aí. Fala para o seu vizinho, Deus só usa vaso quebrado. Deus só usa vaso quebrado. Então quando você olhar para as situações, não fica repreendendo o diabo, não fica bravo com a sua mulher. Minha mulher também tem o teu problema. Deus usa muito a minha mulher para tratar de mim. Muito. Hoje de manhã acho que ela já falou algumas coisas aí, né?
Nesses, alguma coisa. Não, Deus usa muito a minha mulher. Minha mulher é aquela bem tranquila. Então se você quer comer um negócio 8 horas, você fala 6:30 já, para ficar bem tranquilinho. Né, Thalita? Bem tranquilinha, bem na manhinha. E ainda ela fala bem na manhinha, bem na manhinha. O Otmani, ele diz nesse livro que o pastor Darcio me emprestou, da liberação do Espírito, ele diz assim: devemos reconhecer que todas as experiências, problemas e provações que o Senhor nos envia são para o nosso bem supremo. O quê? Otmani diz que nós devemos reconhecer que todas as experiências, problemas e provações que o Senhor nos envia são para o nosso bem supremo. E ele conclui dizendo assim: não podemos esperar que o Senhor nos dê coisas melhores, pois estas são as melhores. O quê? Problemas, experiências, provação, essas são as coisas melhores. E ele diz mais, ele diz assim: Will, se alguém se aproximasse do Senhor e orasse dizendo: ó Senhor, por favor, deixa-me escolher o melhor, creio que o Senhor diria: aquilo que eu te dei é o melhor, tira bom proveito. Assim, o motivo por trás de toda a providência de Deus é quebrantar o nosso homem exterior. Uma vez que isso ocorre, o Espírito flui, então nós somos liberados para ser usados por Deus. Então, concluindo, 2 razões para ser quebrantado. Primeiro, a primeira é que muitos que vivem nas trevas não estão vendo a mão de Deus. Tem pessoas que não conseguem ver a mão de Deus em nada, e aquelas pessoas que estão nas trevas, ele não consegue ver a mão de Deus, enquanto Deus está operando para tratar do caráter, para quebrantá-lo, para formar o caráter de Cristo. Ele não aproveita nenhuma dessas situações e reconhecendo a mão de Deus. Segundo, é aquela pessoa que ela não vê nenhum impedimento, ela vê que todas as coisas que acontecem na sua vida são providências de Deus para tratar do seu caráter. Olha, irmão, vou te falar, eu não estou nem na primeira nem na segunda. A primeira eu não estou nas trevas, porque eu consigo reconhecer a mão de Deus em algumas coisas. Mas a segunda, achar que todas as coisas, provação, tentação, experiência, tudo é ação de Deus como uma bênção para tratar do meu caráter. Olha, uma coisa você tem que aprender, que no reino de Deus, Deus só usa material quebrado. Todo cristão, mais cedo ou mais tarde, ele vai aprender que a vida frutífera exige que o homem exterior seja quebrantado, a fim de permitir a liberação do Espírito Santo. Eu concluo dizendo isso. Quando aquela mulher que alguns acham que era Maria Madalena, quando ela pegou aquele vaso de alabastro. Alabastro era um material que era usado na época, era o melhor material para fazer um vaso. Mas muitas vezes nós achamos que o vaso é mais importante. Mas o vaso não é mais importante. O que é mais importante é o que vai dentro do vaso, o unguento. O mais importante na sua vida não é o seu corpo, nem a sua alma, é o espírito regenerado que está em você, que tem comunhão com Deus e viverá com Ele para sempre. Agora, para que Deus possa liberar o espírito dele em nós, Ele vai ter que quebrar algumas coisas. Ele vai ter que quebrar algumas coisas. Ele vai ter que pegar áreas da nossa vida e quebrar. Ele vai usar situações, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar testes, Ele vai usar provação, Ele é capaz de usar até tentação para formar o caráter dele em você. Porque toda vez que vem uma tentação e você vence a tentação, você se torna mais parecido com Jesus. Fala para o seu vizinho: Deus só usa vaso quebrado, e Deus vai usar
situações, experiências, provações, até mesmo tentação, para quebrar você. Nós vamos cantar essa música aqui, ó. Tá vendo? O precioso aqui não é o vaso, é o que estava dentro do vaso. O precioso é o que está dentro de você, é o Espírito Santo que precisa ser liberado para que realmente Deus possa usar você. Fica de pé em nome de Jesus.